Oi, eu sou a Carol Minucci, eu sou da EcoTrace. Eu estou aqui com o Trace Talks. A ideia aqui é um podcast que vai falar de inovação, vai falar de mercado, vai falar de rastreabilidade, de inteligência artificial, tudo de uma forma muito direta e muito simples. E hoje eu estou aqui com Hugo Leonardo Bongiorno. Ele é uma das celebridades, ele foi premiado aí como uma das personalidades de 2025 no agro. Eu vou até ler, porque o Hugo ele tem tanto título, que daí para não me perder e não esquecer nenhum. Ele é diretor da Avenorte Group e da Gibbon Foods, presidente da Unifrango, ele é membro do Conselho Consultivo da BPA, membro dos Conselhos Fiscais da BPA e da Impar, ele é diretor e conselheiro da Sindiavipar, tem mais de 20 anos ali de história na avicultura e eu acho que, acredito, Hugo, que isso trouxe para você uma experiência única, né? Uma visão dos desafios ali que eu acho que poucas pessoas têm. Como é que você está sentindo do mercado, dos desafios hoje? Oi, Carol. Primeiro, tudo bem, né? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar vindo aqui participar desse podcast com você. Você lendo meu currículo aí parece que eu sou até velho, né? Mas eu ainda tenho 40 anos. Graças a Deus me dediquei bastante nesse período que eu estou na empresa, né? Há mais de 20 anos na avicultura. E me preparei bastante para estar aqui, para enfrentar os desafios que a indústria requer, né? É, eu, eu sou formado em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em controladoria e finanças e o ano passado fizemos uma MBA junto ao Sesumar, da minha região lá de Maringá, sou do Noroeste, sou de Cianorte, sobre avicultura industrial, né? Então tenho me preparado bastante para poder acompanhar, né, a evolução e a tecnologia, né? Por isso estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Muito bom. Eu acho assim, Carol, com relação a tudo que eu tenho visto e aprendido, nós temos que ser melhor que os nossos antepassados, né? Eu venho de uma segunda geração, o meu pai com alguns sócios fundaram a empresa, né, que é a Avenorte, a Gibbon Foods, e eu trabalho nela desde que eu me conheço por gente, a minha carteira de trabalho só tem registro da Gibbon Foods, e eu aprendi que se eu não evoluísse, não buscasse tecnologia, inovação, agora inteligência artificial, a gente ia ficar para trás na mesmice. Então, substituir pessoas brilhantes, como meu pai foi fundador, né, na época, com o recurso que ele tinha, é muito difícil. Então, eu entendi que a gente teria que buscar ferramentas, tecnologias para nos auxiliar. E aí assim foi, né? Com o decorrer do tempo, a gente foi buscando evolução para se sobressair e manter. A Bíblia fala que é mais difícil manter do que conquistar, né? Então, manter o que foi feito lá atrás é muito difícil. Então, por isso que a gente foi buscar essas ferramentas para nos auxiliar. Gestão de pessoas hoje é muito complicado. Você me perguntou qual que é o maior desafio, né, da indústria. Eu acho que tem vários, né? Uhum. Eu trabalho com alimento, né? Mas Ah, hoje pessoas estão com uma falta de mão de se obra aí no mercado. Então, assim, as pessoas não vêm com um manual, né? Eu tenho 3 filhas, as 3 são diferentes. Então, é complicado, é difícil. A gente tem um conflito de gerações, né? Eu tenho. A gente tem pessoas no mesmo setor que têm 18 anos, outros têm 60, então tem esse conflito de geração, enfim. Eu tive visitando agora É isso que eu ia recentemente. falar. Você me tinha me É, dito que você estava. A gente estava numa conversa antes, tá, pessoal? Ele disse que estava numa planta que acho que todos os colaboradores, cada um era de uma então, nacionalidade diferente. a gente foi visitar algumas plantas, né, na Europa, na Polônia, e eu tive na Alemanha também. E a gente ficou surpreso porque a mesma planta praticamente que a gente tem aqui no Brasil, que eu tenho lá na Polônia, com o mesmo volume de abate, com o mesmo mix praticamente de corte, eles têm 50% a menos de colaborador. Então, 900 colaboradores contra 1.800 para a mesma Uhum. planta, né? Então, por que isso? Porque por tecnologia. Se você me perguntar hoje a diferença de uma planta na Europa de uma planta no Brasil, eu vou te dizer que eles estão mais evoluídos com automação e com tecnologia. A gente tem muita qualidade, a biosseguridade com relação até essa influenza aviária que nós tivemos aqui no sul do Brasil. Ficou muito claro que nós estamos Sim. muito seguros com relação a isso, né? A questão competitiva, rendimento, né? Enfim, nós estamos muito competitivos, volumes de produção, né? O Brasil, né, o segundo maior produtor, o primeiro maior exportador. Mas na tecnologia a gente ainda tem muito a melhorar, né? Eu creio que tem uma oportunidade aí para ser melhorado e a Ecotrans tem nos ajudado com relação a isso também, né?
Então, hoje, a gente precisa partir para automação. Na época do meu pai, quando ele fundou, ele tinha mão de obra com fartura, né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que ter essa visão, trabalhar à frente, né? Pensar à frente do nosso tempo. Então, talvez seja isso que é o diferencial de uma geração para outra, né? Eu trabalhar a tecnologia a meu favor. Eu sempre brinco lá, falo, se os fundadores da empresa tivessem essa tecnologia naquela época, eles tinham dominado o mundo, né? Sim. Porque eles fizeram muito com muito pouco, não é verdade? Então Não, é eu tava isso. aprendendo. E assim, querendo ou não, a Agbon, ela é uma referência em qualidade, em inovação. A gente sabe disso, vocês vendem para fora, vocês nem se limitam só ao território nacional, vocês estão aí sem fronteiras e vocês têm essa referência de qualidade e inovação. Nessa busca, o que que te deu gatilho para ir buscar a tecnologia de fato? Porque você já tem essa mentalidade, eu entendi que você já tinha esse sonho ali poxa, meu pai construiu, eu vou subir, né? Tem que elevar ali o nível da Gibbon, mas o que que te deu gatilho? O que que você sentiu que foi, pô, agora é o momento, agora chegou a hora que eu tenho que investir, não tem como voltar atrás. Então, Carol, a gente tem um ditado, né, muito popular, que diz que pai rico, filho pobre, né? Mais ou menos por aí, né? Então, eu sempre tive uma preocupação de como que eu vou conduzir a empresa a mãos fortes, como meu pai fez, como os sócios fundaram. Então, eu entendi que para isso eu precisaria ser melhor que eles, né? Não que eles são ruins, mas que eu precisaria fazer algo diferente do que eles tinham feito lá atrás na fundação. E aí eu alinhei a tecnologia ao meu favor, ao nosso favor, né? Então a gente foi buscar ferramentas que eles não tinham na época para dar essa manutenção. A gente entendeu que não tinha mais mão de obra, que a mão de obra ela era muito escasso. O maior desafio do empresário, pelo menos um dos maiores desafios é a gestão de pessoas. Como é que eu Uhum. dou e recebo um feedback, né? É muito difícil. Talvez eu tenho colaboradores que eu vou lá e dou um feedback, fica tudo bem, ele entrega e vai para frente, o outro você dá, não é a mesma coisa, né? Então, assim, o desafio do empresário hoje em dar e receber feedback, ele é muito complexo. As leis trabalhistas, né? Cada vez a gente tem mais dificuldade com relação a isso, enfim. Tem setores na nossa indústria, que nem todos querem trabalhar nele, né? É mais difícil, esforço físico, né? A gente não sonha, por exemplo, com nossos filhos, não estou desmerecendo o trabalho, mas com nossos filhos ele apanha uma ave no aviário, né? Que ele pendure uma ave, é esforço, né? Então, assim, a gente precisa contar com a tecnologia para fazer esse tipo de trabalho. A Europa hoje já faz toda ela automatizada, Uhum. né? Então a gente precisa entender e ver o que está acontecendo no resto do mundo para a gente trazer para a nossa empresa. Nós estávamos falando sobre a questão da empresa. Eu fui numa empresa na Alemanha, do segmento, né, avícola, e eles têm 400 colaboradores na planta e eles têm 29 etnias. Então imagina, como é que você treina, como é que você capacita, como é que você instrui. Sem tecnologia e Não processo é tem como, é impossível, não dá. impossível. Então, assim, o que eles fazem? Investem em tecnologia, Uhum. né? Então, e que vai acabar acontecendo no Brasil? Nós estamos com bastante imigrante agora. Então, na minha empresa eu já tenho 4 etnias diferentes, né? Então, daqui a pouco pode ser que seja 20. Como que eu faço essa gestão de pessoas de culturas tão diferentes, de idade diferente, né? De lugares do mundo diferente. Então, eu preciso aliar isso à tecnologia, né? A IA, que eu tiver Uhum. ao meu favor, né? Quando nós começamos a planta, isso é uma curiosidade muito grande, nós sempre começamos com CIF, Serviço de Inspeção Federal, que era bem mais difícil na época, só que te dava oportunidade de exportar o produto já. A maioria das empresas lá em 97 nós começamos, 98 a gente começou a bater. As empresas trabalhavam com serviço de inspeção municipal ou estadual. A gente já começou federal. Hoje a gente exporta para mais de 100 países, 100, 130 países. A gente tem habilitação para todos os países em potencial que possam ser exportado no mundo, né? A gente sempre brincava, nós queremos lá no começo, a gente quer exportar para Marte, para Júpiter. A gente tem que pensar sempre em atender Sim. os melhores mercados, os que pagam melhor, que agregam valor, que E é a mais difícil de atender. exigência, e eles têm Sim. uma exigência também muito Subir diferente. a régua, né? Trabalhar com mais exigente para atender todos os países, né? Então, assim, a gente sempre pensou à frente do nosso tempo nesse sentido de buscar atender os maiores mercados e os mercados mais difíceis. A gente sempre procurou certificar, então a gente foi a primeira empresa familiar a conseguir o BRC, que é o Consórcio Britânico de Atacadista, que é muito difícil para atender o mercado europeu. A gente foi a primeira empresa a exportar farinha de víscera
e farinha de pena e óleo para os Estados Unidos, habilitar e exportar. Então a gente sempre desbravou esses mercados, a gente sempre quis atender os mercados mais difíceis, sempre quis estar à frente. A gente não pode esquecer, Carol, que isso é uma coisa muito séria, eu tenho falado muito isso aí, que nós trabalhamos com alimento, né? Então, assim, a gente alimenta o mundo, né? É uma dádiva de Deus poder alimentar o mundo. Só que é muito sério, não é para qualquer um. Você pode alimentar alguém como você pode causar um dano à saúde pública, né? Nós vimos agora, esses dias atrás, a questão do metano no álcool, né? Sim. Na bebida alcoólica, né? Tudo bem que foi uma baita de uma sacanagem, mas causou um dano enorme. Teve morte, né? Ocorrências de morte. Então é muito sério isso, assim, né? A gente tem que saber da nossa responsabilidade com relação à produção de alimento. Não é qualquer coisa, né? Eu brinco que se você produzir uma peça, alguma coisa, pode até causar uma falha ali, mas você muitas vezes não vai causar um dano à saúde dele ou até a morte. No nosso caso, isso é muito sério. Então a gente tem que estar isso muito enraizado. Por isso que a gente procura sempre atender, ter certificação e atender os mercados mais difíceis, né? O nosso negócio, o frango, a gente tem que aliar tudo, Até porque o né? volume é grande. Então, Muito assim, a volume, qualquer coisinha, eu falo que faz um efeito, uma progressão e geométrica muito. quase, né? Muito. E para o mundo, né? Porque a gente Sim. exporta. Então eu brinco que eu tenho um amigo lá em comum, meu melhor amigo, né? O Rodrigo, ele tem uma franquia de correio, né? Tem 2 franquias de correio. Então ele chega. Não é que o trabalho dele é desmerecido, não. Ele chega no trabalho às 8, ele abre a franquia. A pessoa vai lá, faz o que tem que fazer na franquia de correio, e às 6 ele fecha, e daí tá tudo bem, ele tá tranquilo, ele vai fazer o que ele quiser. No frango não é assim, né? No alimento não é assim, né? Sim. Nós trabalhamos com 2 a 3 turnos, ele roda 24 horas. E daí É entrou aquele assunto que a gente estava falando de padronização. Então, assim, Sim, exige uma padronização. Eu entendo essa questão da transformação digital. Não tem como não falar do assunto da inteligência artificial. E era um dos motivos, até, gente, que eu trouxe ele aqui, porque a Gibbon é uma das pioneiras que implantou a inteligência artificial na linha de produção. Então, assim, a linha de produção deles é toda padronizada, automatizada e digitalizada, tudo muito seguro. E eu queria entender como é que está sendo isso. Que eu sei que a gente entrou, se conheceu nesse momento, né, que a Ecotrace levou ali a Eco e a Poultry, que é a nossa inteligência artificial, para o abate, ali para a linha de abate do frango. Eu queria saber como é que está sendo essa experiência com a inteligência artificial, o que você já sentiu, o que você achou que dá ainda para melhorar e para aproveitar mais? Me conta um pouquinho. então, Carol, a gente lida com vidas, né? O frango, a ave, ela é uma vida. Então, é Uhum. o que eu estava explicando. A gente, todo dia é alguma coisa diferente, né? Então, assim, eu vou chegar no escritório, por exemplo, para trabalhar, praticamente a minha rotina é aquela, né? No frango não é assim, né? É totalmente diferente. Em fazenda, em aviário, todo dia é uma coisa diferente, porque você está lidando com vidas. Então, a gente precisa aliar a inteligência artificial e a tecnologia ao nosso favor. Por isso que a gente buscou vocês, né, para nos auxiliar, para nos ajudar. A gente tem uma rotatividade muito grande nas empresas, no geral. Lá é enorme, a minha rotatividade é muito. Nós trabalhamos com 3.800 colaboradores total, na planta praticamente 2.000 colaboradores, mas eu tenho uma entrada e saída de colaborador de 100 colaboradores por mês. Então roda Muita 200 pessoas, coisa. é muita coisa. Como é que eu padronizo? O sistema de vocês da Ecotrace, a gente colocou para rodar lá, em poucos minutos, poucas horas, vamos dizer assim, ele estava funcionando. Né? Ele estava Bem ele rapidinho a tava me implantação. entregando a informação que eu precisava em tempo real. Né? A gente acessa lá o sistema em tempo real. Tá. Para mim ter um colaborador fazendo isso, eu preciso de 10 dias, 15 dias, uma semana. Porque muitas vezes ele nem viu um frango, ele não sabe nem o que é um frango, né? Então ele chega lá, ó, prazer, esse aqui é um frango, né? Tá, então esse aqui é um frango, beleza. Então tá, qual que é a raça dele? Tem 2 tipos de raça normalmente, Kobe ou Ross. Ele é sexado, então ele é misto, perdão, ele é macho ou é fêmea. Então as características dele é essa. Então o colaborador ele precisa se familiarizar primeiro com a estrutura da empresa, com o produto que ele vai analisar, e aí depois de um tempo que ele vai conseguir me entregar o que eu Não, preciso. sem contar que um dos países que eu sei que vocês exportam é a China, que vocês exportam a pata do frango, né? Que é uma Sim, iguaria, sim, é um produto extremamente estratégico. Além dessa parte, você falou a parte inicial do frango, né? Então, ele entender a sexagem, que sim, raça, isso, aquilo. Daí, e vai para as partes do frango. Olha, aqui nessa parte pode acontecer um hematoma, isso aqui é uma penugem, isso aqui é uma arranhadura, enfim.
Daí entra na pata do frango. Não é só tem calo ou não tem calo. Tem graus de calo de Tem pata. grades, né? Então, assim, tem que saber classificar até para conseguir fazer um lote que tenha um valor Sim, agregado ali quando você for comercializar para esses países. sim. Então, é bem complexo. A gente tem a ficha técnica, né, do cliente que quer daquele padrão, então tem que atender o padrão, tem as questões pré-requisitos do país também. Até a gente até brinca, né? Qual que é o produto mais caro do frango? Você sabe, Carol, qual que é o produto mais caro Eu do frango? sei porque a gente já Já conversou. conversou, né? Mas se for chutar para o pessoal, eles É uma provavelmente vão ficar surpresa. pensando, daí eu vou falar antes de conhecer mais a fundo o setor. Lá quando a gente está na santa ignorância que eu falo, eu achava que era o peito do frango. A real, para mim, sempre eu falei, é o peito do frango. Mas depois que você me falou valores, eu sei que qualquer valor que a gente fala hoje, daqui a alguns meses já vai estar desatualizado. Mas os valores que você me passou da comercialização da pata do frango, eu fiquei em choque, porque é muita coisa. E é um produto, para nós brasileiros, a gente trata como um subproduto, mas lá fora É é uma nobre. iguaria. Sim. Realmente é um produto gourmet. É um produto caro, assim, né? O produto mais caro do frango hoje, mais valorizado, vamos dizer assim, é o pé de frango, a pata de frango. A gente vende-se de 5 a 6 mil dólares, né? É, e tem muita demanda, Carol. Eu, assim, ó, sem exagerar, tá? A gente recebe uma ligação por semana pedindo que pé de frango, pata de frango, porque eles têm. A chinês ele tem muito volume, né? Porque eles são bastante, a população, a maior população, fora a Índia, né? Mas eles têm um consumo muito alto lá. Então, é isso que eu estava te explicando. Então, isso nos facilitou muito nesse sentido da mão de obra, porque às vezes a pessoa fica uma semana lá, 15 dias, 30 dias fazendo aquele trabalho lá. E ela não se identifica. Ela fala: olha, eu não quero, não gostei, não é isso que eu quero pra mim. Então eu tenho que tirar ela, colocar ela pra fazer outra coisa e colocar outra pessoa no lugar. Ou às vezes nós mesmos. Ela não tem o dom para aquilo. Ela começa, ela não consegue entregar, não tá preparada para aquele tipo de função. Então tem que treinar outro tipo de pessoa. Quanto que custa Não, e isso, sem né? contar, um treinado, né? Ele fica com fome, nem todo Sim, dia ele tá falta, tá já igual. testado. E assim, ó, e o mais interessante, o mais bacana disso aí é que a gente tem 2 turnos de trabalho. Então, você nunca consegue padronizar um turno para o outro, porque são pessoas diferentes, ela tem uma visão diferente, né? Então, a minha visão de padrão é diferente da tua, né? E o sistema não, né? Ele padroniza, né? A gente dá o padrão para ele, né? Ele faz através do algoritmo, então ele vai ficar sempre o mesmo padrão, a não ser que a gente mude, né? Então é muito É, interessante isso, porque a gente consegue padronizar os turnos. E tinha uma discussão sobre isso, porque às vezes a gente tem um turno que está dando um rendimento melhor que o outro turno. E aí fala, mas por quê e tal? E a gente chegou, vezes, a gente trocar quem está inspecionando, avaliando, de um turno para o outro para ver se realmente estava tendo interferência humana. E agora não tem mais isso. Eu posso manter esse padrão aí igual para os 2 turnos, né? E sem contar a questão da confiança, né, Carol? Que ele também, você não consegue manipular ele, né? Ele fica padrão o tempo todo e tudo fica gravado ali em tudo fica blockchain, não tem como blockchain. mudar. Blockchain, muito Eu importante. sei que no começo, quando a gente entrou lá, quando a gente foi fazer a implantação, a gente viu com vocês a personalização para ver que padrões vocês queriam seguir, para deixar a IA já programadinha ali para seguir aquilo, sem cansar, sem pausa, sem nada. Mas como é que foi a receptividade, desculpa, da equipe? Como que eles receberam a IA ali dentro, ali no começo? Foi empolgação? Alguns ficaram com medo? Como é que você, como gestor ali, sentiu isso? Não, assim, é novo, né? Então tivemos uma curiosidade com relação a isso. A gente é um pouco Tomé, só acredita vendo, né? Então vocês aceitaram o desafio da gente colocar lá. Uma coisa que, só voltando um pouquinho, que a gente achou bastante interessante foi que vocês. A gente se sentiu um pouco não, a gente se sentiu exclusivo com relação ao produto, porque por mais que uma empresa de aves, ela tem uma parecido, mas elas têm as particularidades. Sim. Por exemplo, a gente trabalha com frango pesado. Nós trabalhamos com o frango mais pesado praticamente do mercado, 350 de peso médio. Então, a maioria trabalha com peso um pouco menor. A gente faz misto, então a gente trabalha com frango fêmea e macho Uhum. juntos, que é mais difícil para o equipamento e para olhos humanos, porque ela tem uma oscilação de tamanho, de peso, né? De estrutura da carcaça e tal. Então a gente sentiu que vocês adequaram a ferramenta para a nossa realidade, que é o que você pode fazer para outras. Por exemplo, eu trabalho sexado, tudo macho e tudo fêmea. Também, ela faz também.
né? Então, assim, isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, bem legal, Que porque bom. vocês conseguiram adequar, não, nós não se adequamos à ferramenta, né, ao produto, o produto se adequou a nós, né? Então isso foi um ponto positivo, assim. Mas o pessoal, o time, o pessoal comprou bastante a ideia, até por conta dessa situação que eu comentei com você de mão de obra, né? Eles estavam cansados já de treinar o pessoal, e o pessoal não para, não fica, sai, né? E, então a ferramenta veio realmente para substituir. Uma coisa que nos ajudou bastante também foi a questão a campo. Então, por exemplo, a indústria sempre tem uma discussão com o campo, porque o campo entrega o produto para a indústria. A indústria não consegue melhorar o produto, só consegue, vamos dizer assim, piorar ele. Não dá para fazer milagre, entendeu? Então, a forma que veio, a gente só consegue manter ou talvez piorar com contusão, com fratura, com arranhadura, com um monte de coisa que o equipamento pode causar dentro do processo. Então a gente tirou essa dúvida de se é campo, se é abatedouro, porque daí ele padroniza lá, a gente olha em tempo real e fala, olha, tá vindo muito calo, por exemplo, é manejo. Por exemplo, as contusões e fratura, a gente tinha sempre dúvida, mas a contusão está acontecendo na panha, no manejo ou na pendura, na depenadeira, né? E a IA já solta se é antigo ou se é novo, Isso, ela já exatamente. qualifica isso, Então, então já tira a já dúvida. tira dúvida em tempo real. Então, às vezes, eu precisava esperar o dia todo ou o Uhum. lote inteiro para mim passar essa informação para o campo. Então, hoje não. O campo mesmo vai lá, conecta e fala: olha, o lote tal tá vindo muito calo, tal. O que aconteceu? É mais perto da placa, mas que tem mais umidade ou não, entendeu? Então, a informação. Não, e daí dá para fazer um baita de um trabalho ali, porque vocês são verticalizados ali na Gibbon, então dá para fazer um trabalho ali com o pessoal ali, com os produtores mesmo, com o pessoal do fomento, então dá para ranquear, enfim, dá para daqui para frente dá para pensar num mundo de coisas aí que dá para se fazer. Sim, a gente tem alguns programas dentro da empresa que a gente bonifica ou penaliza por exemplo, a pata. Se vir pata boa, pata A, eu tenho um prêmio, por exemplo, a pata A da pata B, eu tenho um prêmio de US$ 1.000 para comercializar, por exemplo, né? Então aí a gente acaba bonificando o produtor e alguns aspectos a gente acaba descontando. Então, com a inteligência artificial, com a EcoTrace, a gente consegue ser mais assertivo e não ser injusto com o produtor, né? Então, e provar para ele, mostrar, eu tenho mais informação, eu consigo mostrar para ele. Então, não é o olho humano que está vendo ali falando, olha, não, você está sendo penalizado por conta disso, não, você está recebendo a bonificação por conta disso aqui. Não, não, tá aqui, ó, tem uma ferramenta Não, aqui, e de 100% do lote, né? Não é nem por 100% amostragem. do lote, em tempo real, ele tem as informações todas lá, então eu posso mostrar isso, pode ser auditado, eu posso mostrar isso para ele, é padrão. Então, por exemplo, esse lote que ele tirou, ele fala assim, ah, mas o fulano avaliou errado, não tá legal. Aí o outro lote foi outra pessoa, porque o primeiro lote que eu tirei foi no primeiro turno, o segundo lote foi no segundo turno. Ah, deu uma diferença muito boa ou muito ruim. Será que não foi na diferença de turno? Não, é padrão, não muda. Então, assim, entrou o lote no primeiro turno, é a mesma coisa. Entrou o lote no segundo turno, às vezes o cara tem um núcleo, o produtor tem um núcleo de 8 aviários, por exemplo. Então, 8 aviários, ele atende os 2 turnos, porque é bastante, de 45 mil aves, então é bastante aves dentro do dia. Então, ele pega no primeiro e no segundo turno. Então, pessoas diferentes avaliando na época, né? Antes de ter a ferramenta. Então, eu poderia ter divergências de padrões que a gente Uhum. acabou de falar. Com a Ecotense, não. Ele padroniza todo o lote, todo o núcleo, né? Então fica mais fácil da gente editar, né? Mostrar para ele. Mostra mais transparência, assim, nos ajuda a ser mais transparente com E tem relação. alguns empresários, a gente sabe, a gente está conversando no mercado, né? A gente está falando com várias empresas, e a gente sente que às vezes o pessoal tem uma hesitação com a tecnologia, com a inteligência artificial principalmente, para implantar a inteligência artificial ali na produção. Que recado que você dá, que conselho que você dá para quem está ainda hesitante de fato de dar esse salto e colocar a IA ali na linha para fazer esse trabalho ali que você mesmo falou, pode variar e precisa de um padrão, ele precisa de uma qualidade até para a gente se posicionar no mercado. A gente tem um volume absurdo no Brasil e a gente precisa se posicionar no mercado. Que Sim. conselho que você dá para esse pessoal? Ó, Carol, vai ver, vai entender a ferramenta, né? Se permita vocês testarem essa ferramenta para a atividade que eles têm. Eu fiquei bastante surpreso, assim, e bem satisfeito com o resultado, né? Claro que cada planta tem sua particularidade, mas eu acredito que ela pode ser usada para muitas coisas. O que me surpreendeu bastante também, a gente não falou aqui, foi que ela avalia 200 milissegundos, né? É, Muito interessante é isso. A muito gente tem a rápido. nossa legislação que permite a gente trabalhar no máximo 12
1.000 aves por hora, né? Por conta do 1 metro, 2 segundos você tem. Porque a pessoa não consegue avaliar muito rápido. E aí o serviço não fica de boa qualidade. A gente está lidando com alimentos, não dá para pecar, né? Não pode errar. E ela pode trabalhar até 18.000, você me falou, né? 18 Por mil hora, aves né? por Por hora, hora. ela tem essa capacidade de É análise. aquela brincadeira que você falou para mim, né? Do Bolt correndo comigo, exato. Fica bem tranquilo. A IA, então, Então, independente da velocidade da linha que for, ela consegue avaliar e mantendo o mesmo padrão, sem sim. cansar, enfim, é bem, bem legal. E daí você sente, assim, que então tem expansão aí para a Gibbon fazer, com a IA agora implantada, padronizando tudo, tem uma expansão aí que você está projetando aí de fazer também para o mercado. Sim, sim. É um começo, né, Carol? Eu acredito que tenha muito. Acredito não, tem muitas possibilidades, né? O mundo já está trabalhando com isso, né? Que eu falei, nós ainda estamos atrás na tecnologia perante os outros países, Estados Unidos, Europa, né? Que são alguns dos nossos concorrentes. Então a gente precisa investir nisso aí e nos dedicar a isso. Até porque a mão de obra vai cada vez ficando mais difícil, mais escasso, né? Não, eu falo que o papo vai longo, porque assim, se a gente for falar de tudo que dá para fazer, a indústria avícola eu falo que Sim, é um mar assim de sim. oportunidades, tanto para inteligência artificial, eu vou falar aqui do nosso lado, que dá para fazer muita coisa. A gente já desenvolveu bastante coisa, mas eu acho que tem um mundo de coisas para fazer ali. Sempre, quando a gente vai conversando com o mercado, sempre aparece alguma coisa nova, uma demanda nova. Então, Carol, na realidade, assim, ó, com relação a essa ferramenta, o que assim nos surpreendeu também foi com relação a não só a qualidade, né, de ter um produto de melhor qualidade na gôndola do nosso consumidor, do nosso cliente, né? O que a gente quer, nós trabalhamos com alimento, temos que ter qualidade. Então a gente tem uma precisão maior, uma qualidade melhor, e é o que a gente sempre preza, né? Sem perca de produtividade. Então por isso que ela dá esse volume todo de 18.000 que nós falamos, aves por hora. Hoje nós estamos habilitados a 12, o Brasil todo, a legislação, a portaria 210, ela fala que você pode trabalhar no máximo a 12.000 por hora. Tem algumas plantas a 13, mas no máximo 12. Então você tem uma folga para 18.000. Né? E uma coisa interessante, Carol, que eu gostaria que você comentasse, assim, que a gente nos surpreendeu também, foi com relação ao mapa, né? Porque hoje a gente fala muito em autocontrole, né? A gente fala muito que a empresa tem que se autocontrolar e modernização. Modernizar, né? O Serviço de Inspeção Federal. E aí vocês já tiveram essa conversa com o Sim, mapa, né? sim, foi uma preocupação nossa exatamente estar alinhado, até porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente é bem avançado nisso de regulamentação, né? A gente tem algumas normas ali que deixa a indústria trabalhando num certo, tenta padronizar o máximo possível, que a gente sabe que é difícil, mas a nossa preocupação foi sim, a IA, ela tá alinhada com a normativa do mapa, a gente conversou bastante com o mapa, com a BPA também a gente conversou bastante. Então foram parceiros ali que a gente utilizou nesse momento de construção, porque a gente sabe que é uma preocupação de vocês. Vocês teriam que seguir ali o que estava. A ideia nossa sempre foi facilitar, né? Melhorar, potencializar a produção de vocês. Então por isso que a gente teve esse alinhamento. Pensando em inteligência artificial, tá? Se você puder, até para a gente resumir aqui no nosso papo, porque senão acho que a gente fica até amanhã aqui conversando. Pensando em IA, em uma palavra, o que você acha, ou o que a sua percepção da IA ali dentro da Gibbon, ou o que você vislumbra da IA ali dentro da Gibbon, em uma palavra, como que você caracteriza o trabalho que já está sendo feito ali dentro? Inovação, uma palavra, e estar à frente do meu tempo, do nosso tempo, né? Eu acredito que é isso, né? A gente pensar lá na frente, antecipar o que vai vir lá na frente, né? Então, assim, eu acredito que é isso, tá inovando. Eu penso muito também em transparência. Eu acho que para você, até como gestor, ter tudo em tempo real, todos os dados que não podem ser manipulados, Sim. deve te dar uma segurança muito grande ali, né? Muito é o que eu falei, né? Nós trabalhamos, né, Carol, com alimento, né? Então, assim, não é brincadeira, né? É muito sério isso, né? Então, assim, a gente ter mais confiabilidade, né? Ter mais números, dados para tomar decisão para ser mais assertiva é muito melhor, né? Então, claro que a confiança também, ela vem, né? E a gente tem mercados muito exigentes, né, hoje, né? A gente trabalha, por exemplo, com o mercado europeu, né? Então a exigência deles é muito alta, né? A régua ela é alta, né? Então a gente precisa ter ferramentas, no caso da Ecotrace, entre outras, né, com IA, para nos auxiliar e mostrar para o próprio cliente, falar, olha, eu tenho aqui uma ferramenta que dá toda total segurança para você fazer rastreabilidade, né? Nós estávamos falando sobre rastreabilidade, que vocês começaram com rastreabilidade, né? Sim.
Então é isso, eu acho que é passar confiança para o nosso cliente. E elevar, né? Eu acho que a IA, ela entra muito nessa questão de aumentar, potencializar, aproveitar ao máximo a produção. A gente já é uma potência, o Brasil é uma potência no mercado global. Quando a gente fala de aves, então de frango, não tem como questionar, é o primeiro exportador aí do mundo. E eu acho que a IA, ela entra para trazer mais previsão ali de lucratividade, padrão. Então eu acho que dá essa transparência, essa segurança muito grande ali para o gestor. A nossa função é essa. Então, até se não estiver seguindo, você me fala, mas a nossa Nossa, ideia realmente é essa. E é isso, eu queria te agradecer nosso papo. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que o tanto que a gente já conversou antes e o que daria para conversar, acho que a gente pode já gravar o episódio, marcar aqui o episódio 2 e 3 também com o Hugo, porque ele tem conteúdo pra caramba. Não foi à toa que foi eleita ali uma das personalidades desse ano. E é isso, Hugo, obrigada. então, Carol, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder contribuir, né? Esse acho que é um papel também do empresário, né? Trazer essa novidade, mostrar o que está dando certo para que a gente possa evoluir como país, né? Uma particularidade só que eu quero contar aqui é que quando a gente acertou com você, né, para vir os produtos e equipamento e tal, aí chegou lá na empresa, a gente falou, não, mas é só isso, né? Então a gente se surpreendeu também, porque não é uma ferramenta, é legal falar isso aqui, não é uma ferramenta grande, não é um trambolho, vamos dizer assim, com um monte de coisa, não, é muito simples, né? São pequenas ferramentas, é muito simples a instalação, muito rápida a utilização dela, né? É um custo-benefício bem legal se você for analisar perante a mão de obra, né? Então, assim, a gente, quando chegou lá, até para brincar um pouquinho, para contar um pouquinho, a gente falou assim, nossa, mas Falta outra parte. cadê o resto dos equipamentos, né? Porque realmente, assim, é um negócio muito. Entra jogando, vamos dizer assim. Já chega jogando. E é muito simples de manipular, muito simples a manutenção. Vocês fazem a manutenção remota, né? Então, Sim. qualquer coisinha que tiver, vocês acessam via remoto lá e altera e tal. Então, assim, a gente achou, e uma coisa, uma particularidade, um ponto positivo de vocês é a simplicidade em operar e a simplicidade dos equipamentos, assim, foi muito legal, assim, nos surpreendeu muito. Não adiantava ser IA e ficar um bicho, um monstro de 7 cabeças, né? Então não ia adiantar muito. A ideia realmente era a gente conseguir encaixar em qualquer cantinho que vocês liberassem ali, a gente conseguir encaixar e ajudar mesmo. A ideia era essa. Mas obrigado, que eu posso dizer para quem está curioso ou querendo contratar a ferramenta, né? Seja surpreendido também. Deixa vocês, né? Como a gente foi surpreendido com a ferramenta, né? Se permita ser surpreendido com a IA, porque eu creio que vocês vão ter bastante resultado. Obrigado aí pelo podcast, obrigado pelo papo e estou sempre à Não, disposição. obrigada por ter aceitado aqui o convite. Aqui é mais um Trace Talks. A gente está no episódio 1 aqui com o Hugo e eu vou convidar, ele já está intimado para vir em mais outros Trace Talks. Obrigada, gente.